No vídeo de ontem, nós estávamos falando sobre um pouco a história da Oi, o seu crescimento agressivo, mas ao mesmo tempo talvez não muito pensado, desmedido, adquirindo empresas que não faziam muito sentido, porque empresas endividadas. Falávamos da aquisição da Brasil Telecom, que a lei brasileira não permitia que a Oi comprasse a Brasil Telecom. Né? Havia uma legislação que impedia uma empresa de comprar a outra, evitando uma consolidação de mercado. Só que essa lei foi modificada naquela época no governo Lula. Houve muito bastidor para que isso acontecesse, de negociação entre os acionistas controladores da Oi, que trabalharam aí para promover essa alteração que teve que ser apresentada pelo governo federal e aprovada no Congresso Nacional. Né? Como foi os bastidores disso, nós não sabemos, nunca saberemos. Mas o fato é que a Oi acabou comprando a Brasil Telecom, que era já uma empresa endividada, e a Oi ficou então com sua dívida, e se diz que ela comprou a Brasil Telecom com preço acima do que ela definitivamente valia. Na época, a Brasil Telecom custou a Oi 5,8 bilhões de reais. Para fazer essa aquisição, ela foi ao mercado tomar empréstimos, levantar dinheiro. Em 2013, isso estamos falando de 2009, né? Em 2013, ela foi fazer uma operação de fusão com a Portugal Telecom. O governo Lula estimulava o surgimento de um gigante nacional, não é? E aí os problemas começaram a aumentar, né? Porque ela não recebeu os recursos que estavam acordados para que ela recebesse na fusão com a Portugal Telecom. Em tese, a Portugal Telecom pagaria a Oi 3,2 bilhões de reais. Isso acabou não acontecendo. Isso porque os recursos estavam aplicados pela Portugal Telecom em títulos podres de uma subsidiária do Banco Português Espírito Santo, que acabou quebrando pouco tempo depois da fusão entre a Oi e a Portugal Telecom. Ou seja, o dinheiro da negociação nunca entrou no caixa da Oi, 3,2 bilhões de reais, que era para promover essa fusão das empresas. 3,2 bilhões de reais nunca entrou no caixa da Oi. Ambas empresas tiveram problemas. Na época dessa negociação, nem a Oi nem a Portugal Telecom estavam em boas condições financeiras. A Portugal Telecom era uma empresa muito grande com um histórico ruim de resultados. A Oi acabou adquirindo uma empresa com os mesmos problemas dela. Não recebeu dinheiro por isso. Isso só fez com que o problema dela, que já era grande, crescesse ainda mais, né? Outro erro foi ter investido também em empresas com foco em negócios que não faziam sentido para a empresa. Nesse caso, nós podemos olhar aí a subsidiária investimentos que foi feita na subsidiária Africatel, que foi vendida para uma petroleira angolana por US$ 1 bilhão. A Oi ficou do tamanho que é hoje por causa dessas aquisições, e nem todas foram bons negócios. E hoje a companhia está pagando o preço desses investimentos ruins. Investimentos ruins, sim. Aí se pergunta, por que foi feito algo para se apurar a razão desses investimentos? Foi apenas uma miopia? Foi apenas um erro empresarial? Há algum bastidor oculto? Alguém ganhou com esses negócios de forma oculta? De forma velada? Não sabemos. O que eu entendo enquanto consultor, né? Deveria ter existido nessas passagens de bastão da saída, porque esse grupo controlador saiu da Oi, né? Os executivos anteriores saíram da Oi. Aí fica a pergunta, a empresa em algum momento fez uma auditoria para levantar a situação com relação às práticas administrativas, com as decisões administrativas, decisões empresariais? Se avaliou esses negócios, os bastidores desses negócios? Algum ilícito foi cometido? Se foi cometido, alguém foi responsabilizado? Nós não sabemos. Isso aí é a caixa preta. A gente não sabe o que tem lá dentro. Se alguém investigou isso algum dia e se foi apurado alguma coisa, né? Se foi apurado alguma coisa. O contrato de venda da Globenet para o BTG Pactual foi um contrato totalmente equivocado feito pela Oi.
um contrato de venda onde a Oi perdeu e perdeu muito por conta da variação cambial e está pagando até hoje pela operação de venda da Globinet para o BTG. Alguém investigou essa transação? Foi feito algum tipo de investigação dessa transação? Penso que não. Se foi, foi guardado dentro de alguma gaveta ou incinerado. O gestor anterior ao Rodrigo Abreu foi investigado, que assinou essa venda da Globinet para o BTG, o acordo, as cláusulas draconianas que foram aceitas pela Oi, né? Nós não sabemos, provavelmente nunca saberemos. E aí eu estou batendo nessas teclas, por quê? Porque nos Estados Unidos você tem um arcabouço jurídico de proteção às empresas e aos acionistas, pequenos, médios e grandes. Há um arcabouço jurídico de proteção e de responsabilização. Mas de qualquer sorte, além desse arcabouço jurídico, existe a conscientização das pessoas de buscarem a reparação por danos provocados por má gestão, por fraudes, por ilícitos, entendeu? Então, nos Estados Unidos isso acontece de uma forma muito forte. No Brasil, nós não temos essa cultura. Então, aqui a gente vê o IRB fazer o que fez e não acontece nada com o pessoal do IRB, não é? Mas os acionistas tomaram na cabeça. Assim como os acionistas da Oi lá atrás, que vamos lembrar que essa Oi chegou à ação a mais de R$100. Mais de R$100. E hoje está nessa situação, na bacia das almas. Então quem tinha ação lá atrás, já imaginou se não vendeu? Que problemão essa pessoa ficou de desvalorização patrimonial? É isso. Mas aqui não há essa cultura da cobrança, da responsabilização, da mobilização dos minoritários, dos acionistas. Não há engajamento, não é? Não há engajamento. Então, essas dívidas dessas aquisições cresceram de forma exorbitante e o caixa da empresa foi sendo sangrado ano após ano. Além disso, a telefonia fixa passou a ser um problema com o decorrer do tempo, porque passou a ser um negócio em decadência. E, no início, a Oi era uma empresa muito focada na telefonia fixa, por conta da privatização. Então, o seu principal negócio, ele entrou em profunda decadência, a telefonia fixa. Não consigo entender como é que a Anatel ainda acha que a concessão da telefonia fixa para passar para autorização, a Oi deveria pagar ainda 12 bilhões de reais para manter o direito sobre o que envolve aí os bens reversíveis, a exploração da telefonia fixa, né? Não consigo entender esse cálculo da Anatel de forma alguma. Querem que a Oi pague 12 bi por algo que entrou em decadência, não só no Brasil, no mundo inteiro. A telefonia fixa é algo que está indo a zero, mas a Anatel, com uma forma aí, talvez de inteligência de autoquilate, né? O pessoal deveria estar ensinando aqui no ITA, aquela escola de engenharia aeronáutica, o ITA, né? Ou então está lá no MIT, nos Estados Unidos, porque eles são muito muito o quê, gente? Perdi a palavra para qualificar a turma da Anatel. Perdi. Mas vamos lá, voltar aqui ao case. E aí tivemos, por conta dessa decadência também ao longo aí da telefonia fixa, uma indústria de multa da Anatel, multa atrás de multa, que a gente soube agora, né, em 2021, que totalizava 22 bilhões de reais, 22 bilhões de reais, por conta da não observância das obrigações que a Oi teria que ter para manter um negócio deficitário que estava em decadência, que a Anatel queria que a Oi continuasse assumindo todas as suas obrigações. Bom, aí quando chegamos em 2016, com a dívida de 65 bi, a empresa buscou a recuperação judicial
que à época já era o maior do Brasil, e hoje, quando a gente traz isso a valor presente, chega a 85 bi, e chega à conclusão que não só foi a maior recuperação judicial do Brasil, como também da América Latina. Demorou muito esse processo, né? Estava previsto inicialmente a recuperação judicial da Oi pelas apresentações do Rodrigo Abreu, CEO da empresa, para encerrar em outubro de 21. Depois passou para dezembro de 21. Depois passou para março de 22, para junho de 22, para agosto de 22, para outubro de 22. E eu confesso que já não esperava mais para esse ano o fim da RJ. Muito desse atraso se deveu à procrastinação da Anatel e do CAD. Duas pragas, Anatel e CAD. Não faz sentido ter esse tipo de agência no Brasil com esse nível de prazo para julgar assuntos que têm a ver com o ambiente corporativo. Não faz. Tinha que ter um prazo limite de 6 meses. 6 meses. Não podia passar disso. Se chegou em 6 meses e não chegou a nenhuma solução, aprova-se a operação. É isso. Tinha que ser assim. Mas eles procrastinaram ad eternum e isso fez com que a recuperação judicial acabasse atrasando aí um pouco mais de um ano. Né? Um pouco mais de um ano. Então é isso. Temos aí também um imbróglio ainda em aberto, né? De que as empresas da telefonia compraram o imóvel, foi num leilão, a Highline ofereceu 15 bi, as empresas ofereceram 16 bi e meio para tirar a Highline do circuito, porque era um leilão, não esperavam pagar mais, e aí agora querem pagar menos, estão querendo pagar 13,3. É o famoso João sem braço, quis dar um migué. Vamos ver como é que termina essa história. O juiz mandou depositar 1,5 bi que faltava na conta da recuperação judicial e tem um processo de arbitragem aberto. Vamos lembrar que essas operadoras, desde que fizeram a oferta lá atrás, de 16,5 bi, passaram a entrar em contato com os clientes da Oi, dizendo para migrarem para as respectivas teles, que não esperassem o fechamento da operação, porque tinha condições especiais. Então, muita gente começou a sair da Oi antes do fechamento do closing, lá com as autorizações do CAD e da Anatel. Consequentemente, depois, para nossa surpresa, essas mesmas operadoras que fizeram isso durante um ano, tentando tirar clientes da Oi Móvel, disseram que o número de clientes da Oi Móvel era abaixo do que a Oi tinha dito que era. Não poderia ser diferente. Se elas ficaram durante 12 meses tirando clientes da Oi, como é que poderia ser o mesmo número? Isso é fácil de descobrir, isso é fácil de investigar. O juiz, Fernando Viana, não sei se tem conhecimento disso, mas é importante que o juiz Fernando Viana tenha acesso a essa informação, o Ministério Público do Rio de Janeiro, o CAD e a Anatel também, embora eu não tenha muita expectativa em relação a eles, também seria importante que eles estivessem a par disso, não é? Para derrubar essa tese aí das empresas de telecom, que na verdade só quiseram, ao meu ver, sangrar a Oi. Sangraram a Oi porque eles ficaram se preocupando com o seguinte: bom, a Oi parece que vai sair da RJ e vai sair em condições de competir conosco, no ponto de vista da fibra ótica, e a gente vai tentar criar algum tipo de dificuldade. Foi o meu sentimento em relação a esse assunto, né? Foi o meu sentimento em relação a isso. Muito bem, o que mais podemos dizer sobre essa recuperação judicial? Com a venda, com as vendas feitas, né? E mais uma matéria aqui do Tecnoblog comentando isso, né? Dizendo que foram 6 anos mais de 6 anos de recuperação judicial, 6 anos e meio mais ou menos, chegou ao fim o processo, as dívidas que chegaram a 65,9 bi, mais de 65 mil credores,
essas questões foram equacionadas no decorrer desses anos, a empresa sai da recuperação judicial com uma atuação em na maioria dos municípios brasileiros, né? E o juiz Fernando Viana, segundo o site, escreveu: chega ao fim o mais impactante e relevante processo judicial brasileiro, com capilaridade em todo o território nacional, nos diversos setores da sociedade civil, com reflexos não apenas na jurisdição brasileira, como também na estrangeira. Apesar desse fim da recuperação judicial, a matéria diz aqui, em setembro os débitos continuavam altos, na ordem de 21,8 bi, e essa dívida ainda precisa ser equacionada, né? A saída da recuperação judicial foi possível porque a Oi colocou em prática o seu plano de recuperação, aprovado em 2017, depois teve o aditamento a esse plano, e dentro disso aí a empresa se desfez de patrimônios e criou a Infraco, hoje Vital, e vendeu uma parte para o BTG Pactual. Tudo isso fez com que a empresa levantasse recursos esses que ajudaram a amortizar a dívida e ajudaram também a empresa a investir, viu? Porque a empresa investiu nos últimos 5 anos 30 bilhões de reais. O pessoal esquece de falar isso. É uma empresa em recuperação judicial que nos últimos 5 anos investiu 30 bilhões de reais. Certo? Então isso é uma coisa importante para a gente falar, que o pessoal não fala. Uma empresa em recuperação judicial investiu nos últimos 5 anos 30 bilhões de reais. Para vocês terem uma ideia, a receita da fibra ótica da Oi em 2019 era de 100 milhões de reais. Em 2019. O negócio fibra ótica da Oi não existia. A receita era 100 milhões de reais. Agora no terceiro TRI, a projeção para este ano é uma receita de 4 bilhões de reais. 4 bilhões de reais de receita em 2022. Em 2019, receita de 100 milhões de reais. Receita em 2022, 4 bilhões de reais. Na parte aí de fibra ótica, né? Então, diante disso tudo, né, a gente entende que precisa, né, elogiar, precisa dizer que, sem dúvida, essa é uma notícia positiva. Essa é uma notícia positiva. A Oi volta ao jogo. É aquela coisa de um time que foi campeão brasileiro, esteve entre os 5 melhores times brasileiros e de repente é rebaixado por conta de uma série de gestões que não foram das melhores. Quem é torcedor de Cruzeiro, Vasco, Botafogo, Grêmio, né, Bahia, sabe o que é isso. Gestões mal feitas levam você a ser rebaixado. Foi o que aconteceu com a Oi. Alguns vão para a Série B e não se recuperam mais, continuam na Série B ou até caem para a Série C, né? E outros, depois de um certo tempo, se reorganizam e conseguem voltar à Série A do Brasileirão. A grande pergunta agora é, a Oi vai conseguir se manter na Série A do Campeonato Brasileiro ou vai cair de novo para a Série B? Essa é a grande pergunta. Ela vai se manter ou vai retroceder? É isso que está posto. Este é o nosso momento, né, de celebrar e parabenizar o fim da RJ da empresa, mas ao mesmo tempo de analisar o presente versus o futuro. Ou seja, existe agora os desafios pela frente. Temos aí como desafios principais o quê? Nós temos aí a perspectiva de equacionar essa dívida. Tem já uma empresa contratada pela Oi para reavaliar essa dívida de 21 bi, bruta, líquida de 18 bi. O Rodrigo Abreu trabalhava com uma dívida na saída da RJ de 14 bi. Se você acompanhou as apresentações dele e os nossos vídeos, vão se recordar desse número, 14 bi. Há ainda alguns recursos para entrar no caixa, que podem fazer essa dívida de 18 bi cair para 15 bi, né, que estaria próximo dessa meta de 14 bi. E aí a equação de sustentabilidade de médio prazo da Oi passa por, de um lado, o IPO da Vital
essa empresa estar mais valorizada daqui a algum tempo e a Oi vender uma participação para talvez arrecadar aí uns 8, 9 bi, 10 bi e trazer essa dívida de 14, 15 bi para algo em torno de 4, que seria um patamar saudável de dívida, 4 bi. Então, eu acho que esse vai ser o esforço. Vai ser possível? Interrogação. Lembrando que empresas que estão em RJ, que saíram de RJ, têm os seus, como é que eu vou dizer, tem questões adormecidas. Vamos lembrar que a Oi tem em torno de 14 bi de crédito tributário. Tem também 5, 6 bi de imóveis dentro da sua estrutura. É a maior imobiliária do país. Tem também a questão da mediação lá com a Anatel versus migração da concessão para autorização. Vai acontecer? A Anatel quer 12 bi da Oi. A Oi não vai pagar isso. Lá na arbitragem, a Oi espera receber 16 bi. Será essa a conclusão da arbitragem desfavorável à Anatel para fazer com que a Oi receba 16 bi? A Oi ainda deve 4 bi de multas para a Anatel. Então essa seria a equação. 16 bi daria para pagar a migração de 12 bi com mais 4 bi de multa e zerar essa conta e fazer a migração da concessão para autorização. Isso é interessante? Faz sentido? Não sabemos. Mas são coisas que a gente ainda precisa esperar. Então a gente ainda tem esse horizonte de tempo aí, 2023, 2024, 2025, para ver o que é que vai acontecer. Por isso o acionista de Oi não pode ter ansiedade, senão não era para ter entrado na empresa. Né? Não pode ter ansiedade, senão não era para entrar na empresa. Uma coisa que ficou clara agora com a saída da recuperação judicial foi o comportamento das ações. Como a gente esperava, houve logo no primeiro dia um movimento mais forte de alta. Só que assim como foi tendo durante o pregão um movimento forte de alta, o movimento de aluguel de ações também cresceu estupidamente. Estava em 600 milhões, passou dos 800 milhões de ações alugadas. Então veja, houve um crescimento assustador dos papéis alugados. O que está por trás desses papéis alugados? Quem está alugando esses papéis? Você sabe? Eu não sei. Eu acho que as pessoas não sabem. A Oi tem ações em tesouraria. Ela pode estar alugando as suas ações em tesouraria? Não sabemos. Não sabemos. Mas essa foi uma pergunta que me fizeram agora na sexta-feira. Nosso programa de mentoria, o mentorado meu me fez essa pergunta. Faz sentido a gente desconfiar que a Oi pode estar pegando ações em tesouraria e colocando para aluguel? Eu disse, olha, não sei, mas é um tema interessante para a gente refletir. Porque cresceu rapidamente os aluguéis de ações. Quem botou ações para alugar? Teria sido a própria Oi, que tem ações em tesouraria, que disponibilizou essas ações para locação? Porque para ela vai ganhar 5, 6% pelo aluguel de ações. Para ela é uma boa, é dinheiro em caixa. Eu acho que o último número que eu vi, ela tinha cerca de 10, alguma coisa de ações ordinárias e 1, alguma coisa de ações preferenciais. Daria aí 11,5 mais ou menos entre ações ordinárias e preferenciais. Será que a Oi está alugando ações? Não sei. Não sabemos. Vale a pena perguntar ao canal de RI? Vale, mas eu não acredito que eles respondam. De novo, por isso é importante ter assento dentro do conselho. Por isso é importante os minoritários estarem organizados, estarem dentro do conselho para questionar. Porque a prática pode ser positiva para a empresa, mas definitivamente ela é negativa para os acionistas. Definitivamente ela é negativa em relação aos acionistas, né?
E aí um inscrito me mandou inclusive uma mensagem também de uma carta que ele encaminhou para o próprio canal de RI da Oi, né? O Renato. O Renato me mandou essa carta que ele encaminhou para Cristiane Barreto, que é a diretora de Finanças e Relações com Investidores. Prezada diretora, primeiramente venho parabenizar Vossa Senhoria e toda a equipe de colaboradores da Oi e suas controladas, em especial a pessoa do seu diretor-presidente Rodrigo Modesto de Abreu, pelo tão aguardado encerramento da recuperação judicial, conforme informado em fato relevante divulgado no dia 14. Como reconhecido pelo juiz Fernando Viana, da 7ª Vara Empresarial da capital do estado do Rio de Janeiro, referida à recuperação judicial constituiu o mais impactante e relevante processo de RJ do Judiciário brasileiro e um dos casos mais complexos no mundo jurídico contemporâneo. Sem dúvida alguma, concluir com sucesso tão longo e complexo processo só foi possível devido à qualidade ímpar, competência e muita determinação da direção da empresa e seus colaboradores. Escrevemos a presente carta na qualidade de acionistas, detentores de ações da OIBR3 e OIBR4, além de ADRs, preocupados com os movimentos especulativos que estão ocorrendo com as negociações dos papéis. No primeiro pregão após a saída tão aguardada da recuperação judicial, seria de se esperar que o preço das ações da companhia se valorizasse. De fato, foi o que aconteceu com as ações. Elas subiram 29%, a OIBR3 e a OIBR4, 52%. Um volume de negociações significativamente superior à média. Entretanto, também podemos constatar um aumento expressivo da quantidade de ações alugadas, que saíram de 595 milhões para 820 milhões, um recorde histórico. Um incremento de 226 milhões, 37% de ações alugadas somente em um dia. O equivalente a mais de 30% das ações negociadas em pregão na mesma data. Conforme podemos observar no gráfico abaixo, ele colocou um gráfico mostrando isso. Tal comportamento não condiz de forma alguma com a conquista obtida pela empresa e tão somente demonstra uma ação empregada para impedir uma valorização ainda superior das ações. Não está claro para nós atuais acionistas quem estaria interessado em impedir a valorização das ações e com quais objetivos. Mas ontem foi publicado um vídeo no YouTube, uma entrevista de um investidor, o André Jakurski, na qual ele alega que eventualmente a Oi terminaria sob o controle dos credores. Estaria este movimento de venda sendo engendrado por parte dos credores? Por isso, tanta resistência por parte dos bancos quanto ao encerramento da RJ? A gente precisa trazer luz a essas questões. É do conhecimento geral e acredito que Vossa Senhoria também já foi informada sobre a prática adotada por algumas corretoras de disponibilizar ações para aluguel sem o consentimento expresso dos seus proprietários. Tal prática somente agrava esse caso específico da Oi, pois esta, como uma empresa oriunda do antigo sistema Telebrás, possui uma enorme quantidade de acionistas outrora detentores de linhas fixas e que talvez nem se recordem que possuem essas ações. Embora o aluguel de ações possa ser uma prática considerada lícita e legítima em alguns casos, faz-se necessário, diante da estranheza e magnitude do movimento citado acima, que a companhia interceda junto à CVM, Comissão de Valores Imobiliários e a B3, para que se apure a eventual prática de conduta ilícita que poderia estar ocorrendo de forma orquestrada, visando a manipulação de preço e criação de condições artificiais de oferta e visando coibir tais práticas se assim confirmadas. Acreditamos que tal iniciativa vem ao melhor interesse da companhia e de seus acionistas. Desde já agradeço pela atenção. Assina Renato Ribeiro do Vale. Muito bem, está aí. O Renato, ele me mandou essa carta, eu estou aqui lendo. Ele encaminhou no dia 16, na sexta-feira, para a Cristiane Barreto Salles. Eu sei que tem inscritos aqui da Oi, né, no canal. Por favor, eu gostaria de uma resposta da Cristiane Barreto Salles, né, sobre este assunto. No mínimo, ao emitente da carta, né, ao nosso Renato do Vale. Renato Ribeiro do Vale. Então eu acho
Faz sentido esse questionamento. E aí eu acrescento isso, essas ações de tesouraria da Oi. Por acaso a própria Oi está alugando essas ações? Porque, de novo, é lícito, como ele diz, mas a essa altura isso é muito prejudicial aos acionistas da Oi. Aqueles que estão acreditando na empresa, estão sofrendo na empresa desde 2020, alguns desde antes, 2018, 2019. Então isso precisa de luz. Então a Oi precisa responder, se está alugando as suas ações em tesouraria, precisa responder. Eu acho que isso todo acionista da Oi deve mandar e-mails para o canal de RI perguntando se a Oi está alugando as suas ações de tesouraria. Essa é uma pergunta que tem que ser feita. E uma outra questão é que o que estamos assistindo, o que vimos acontecer, esse crescimento aí de 200 e poucas milhões de ações no dia da saída da recuperação judicial, no dia 15, no dia após a decretação da recuperação judicial, isso demonstra um forte movimento especulativo, né? E isso precisa ser denunciado. Como diz o Luiz Barsi Filho, isso é um estelionato, isso é um crime contra as empresas e contra os acionistas pequenos. Também acho que todo mundo, independente de questão política, eu sou bolsonarista, esquece isso. Manda mensagens para o futuro governo, cobrando do governo Lula, do presidente na página dele, do Geraldo Alckmin, da Simone Tebet, do Fernando Haddad. Faça isso como acionista da Oi. Esqueça a sua predileção político-partidária. Esqueça se você votou no Bolsonaro, se você não votou no Lula. Esqueça isso. Não se trata disso agora. Se trata de você exercer o seu papel como acionista da Oi e mandar mensagem nas páginas dessas pessoas denunciando esses atos de aluguel de ações feitos por fundos de investimentos e lembrando o Barsi, que diz que isso é um estelionato, porque isso distorce, isso é uma prática criminosa, que distorce o preço da empresa e prejudica os pequenos investidores. Então o futuro governo certamente vai apresentar um projeto para tributar os dividendos. Esse projeto já estava no gatilho do Paulo Guedes para acontecer. O governo Lula com certeza vai botar isso em votação. Vamos pedir que antes disso eles tributem os fundos de investimentos nas operações de aluguel de ações, porque eles não pagam 1% sobre o lucro. Se você colocar 15% sobre o lucro dos fundos de investimentos nas operações de aluguel de ações, isso vai abaixo. Isso vai abaixo, esse movimento que a gente está assistindo. Então, para mim, a saída disso é a denúncia. A saída disso é uma campanha firme, forte, junto às autoridades do novo governo, porque vamos ter que conviver com eles. Então temos aí o Fernando Haddad, o Lula, o Geraldo Alckmin e a Simone Tebet. Vamos mandar todos os dias mensagens para eles. Todos os dias. Nas páginas deles, dizendo, olha, está acontecendo uma manipulação criminosa na Bolsa de Valores com as ações da Oi BR3, cujos a grande maioria dos acionistas são pequenos investidores e que estão sendo vítimas da especulação de fundos de investimentos, que forçam a queda do papel e não pagam 1% de imposto de renda sobre os lucros excessivos que ganham fazendo essas manipulações na Bolsa de Valores. A lei hoje diz que isso é permitido, mas isso não é justo, isso não é ético. E já que a lei diz que pode fazer, pelo menos que se tribute esses fundos nas operações de aluguel de ações. Que se coloque um percentual de 15% sobre os lucros, porque aí você vai derrubar os aluguéis de ações. Entendeu? Os fundos de investimentos não pagam 1% de imposto de renda. Então isso está errado. Vamos defender isso. Essa é uma das nossas bandeiras. Vamos nos articular. Vamos pressionar o novo governo. Esquece o velho já está de mudança. Tinha um caminhão de mudança essa semana em Brasília. Esquece o antigo governo. Foca no novo. Mas eu não gosto dele, é um ladrão, não sei o quê. Não interessa. Você vai exercitar o seu papel de acionista.
vai ter que conviver com este governo nos próximos anos. Então exercita o papel de acionista. Página do Fernando Haddad, já estou fazendo isso. Página da Simone Tebet, já estou fazendo isso. Do Alckmin, do Lula, da Janja, mulher do Lula, estou fazendo isso também lá na página dela. E acho que todo mundo aqui que é acionista deve fazer isso. Não estamos discutindo política aqui, estamos discutindo ativismo dos acionistas, dos sócios. É isso que a gente tem que fazer. E em paralelo a isso, questionar a Oi sobre os aluguéis de ações. Gostei, Renato, da sua carta, obrigado por ter compartilhado comigo, né? Pedindo à empresa providências. Acho perfeito o seu posicionamento e temos que questionar se a empresa vai fazer alguma coisa e questionar se as ações que estão em tesouraria da Oi, que são cerca de 10% e pouco de BR3 e 1% e pouco de BR4, daí quase 11,5%, se essas ações estão alugadas. Temos que saber isso. Porque se estiverem alugadas, pode estar gerando dinheiro para a empresa, mas causando problemas para a sua base acionária. Então isso precisa ser discutido com a empresa. Então conto com vocês nessa ação, né? Comecem a fazer já esse final de semana isso, que eu tenho certeza que vale a pena a gente tentar fazer isso. Vale a pena a gente tentar fazer isso, certo? Por fim, quero dizer a vocês que nós estamos fazendo um período aí de renovação da seleção de empresas. Se você é assinante da seleção de empresas, se você não aproveitou até o dia 15, nós tínhamos uma renovação via Pix por R$240. Ano que vem a seleção de empresas vai ser R$360, a gente já falou sobre isso, mas você que é assinante pode renovar do dia 16 até o dia 30, pagando R$300 no cartão. Está aqui na descrição, eu vou deixar aqui o link para pagamento no cartão. Tem um link para você fazer o pagamento com essa promoção de R$300. Então, se você ainda não assina, assine. Vai valer a pena com toda certeza, não tenho a menor dúvida. É um pagamento só e você vai ter 12 meses da nossa assinatura da seleção de empresas, que é um estudo sobre análise de cenários macroeconômicos, e eu comento sobre empresas que ou eu tenho investido ou que estão na minha mesa, que eu estou estudando. E aí eu explico o porquê, e isso serve como uma importante referência para você chegar às suas escolhas, às suas decisões e construir as suas estratégias. É uma forma de você se abstrair do excesso de ruído que existe na internet, nas mídias sociais, muita coisa que vamos dizer assim, com interesses ocultos, né? Que é dita com interesses ocultos, e aí você vai ter uma tranquilidade maior para ficar afastado desse barulho e poder discernir com mais tranquilidade e consciência do que fazer e do que não fazer e em que hora fazer, né? Então eu acho que a seleção de empresas ajuda. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau.